Boa noite, tudo bem? Mais uma vez, é uma honra poder estar aqui, podendo trazer a palavra que Deus primeiro falou comigo e agora Ele ordena, né, me deixa poder trazer para a igreja dele. Realmente, estamos vivendo em tempos difíceis, né? Mas já diz aquela frase que navegador bom se constrói em mar ruim, né? Nenhum navegador fica bom navegando sempre em mar tranquilo. Ele só melhora quando ele passa a navegar em águas tortuosas e daí ele começa a adquirir mais conhecimento, né? Então, realmente, esse tempo de dificuldade que nós estamos passando não é momento de nós ficarmos fechados em casa, sem fazer algo, né? Ficarmos em casa sem falar com ninguém, né? Vou refazer minha frase. É momento da gente ficar em casa, mas não ficarmos em casa sem fazer nada. Nós temos uma arma muito grande nesse tempo que nós estamos em casa. Acredito que quase todos aqui têm um celular. Se você está assistindo aqui, você tem um computador ou um celular. Como você tem usado essa ferramenta nesse tempo que você tem ficado em casa? Você tem usado essa ferramenta simplesmente só para ver vídeos, se divertir? Ou você tem usado essa ferramenta para falar do amor de Deus, para transmitir o amor de Deus e poder demonstrar o amor que Deus tem por você, demonstrar esse amor para outra pessoa? É hora de você poder compartilhar uma mensagem, de todas as mensagens que a gente tem feito. É hora de você poder compartilhar um versículo com as pessoas. Quantas pessoas você tem tido contato, que não conhecem a Cristo ainda, que você tem compartilhado uma palavra de esperança? Foi o que a gente ouviu no congresso que nós tivemos da convenção hoje. Então, às vezes nós ficamos em casa, enclausurados, mas não achamos que a gente acha que a gente não pode fazer nada ali, mas podemos, porque hoje, graças a Deus, tem internet. Eu estava conversando com um amigo, eu falei, imagine se essa pandemia fosse em uma época que nós não tivéssemos internet. Como ia ser difícil? Ia ser muito mais difícil. É claro que nós íamos conseguir passar, Deus ia dar a instrumentalidade, ia dar a inteligência de nós podermos transmitir a palavra para as outras pessoas. Mas hoje está muito fácil. Simplesmente 2 cliques, compartilhar. Simplesmente 2 cliques, eu abro a Bíblia e compartilho o amor de Deus. E a gente falando, né, sobre compartilhar o amor de Deus, demonstrar o amor de Deus, eu consigo demonstrar o meu amor pela pessoa, não próximo a ela, nesse tempo de pandemia, que eu preciso me manter longe dela, né, das pessoas que são meus amigos, mas eu consigo ficar próximo delas através da tecnologia. E transmitir esse amor que Deus tem por nós é muito importante. Então, Deus, esse mês, nós começaremos uma nova série de mensagens. O nome dessa série vai ser O Desafio de Amar. A gente vai falar sobre amor, né? Ontem eu preguei para os jovens sobre amor. O Levi estava aqui. O Levi vai ter que escutar mais sobre amor. Eu também tive que escutar mais sobre amor. Amor é um dos principais assuntos da palavra de Deus. É o amor, é o maior de todos os mandamentos. O maior de todos os mandamentos é amor. Uma igreja, para ela ser relevante no meio que ela está, para as pessoas que estão em volta, tanto aqui no bairro Jardim Pinheiros, quanto aonde você está, ela não pode ser um clube, onde eu vou, participo, recebo tudo aquilo que eu quero e depois vou embora. Ela precisa ser uma igreja mesmo, onde ela faz a diferença no meio que ela está inserida. O pastor falou no Congresso Esperança hoje, sobre os projetos que nós temos, que nós desenvolvíamos antes da pandemia, e agora nós continuamos a desenvolver alguns que nós podemos, para poder alcançar as pessoas que estão à nossa volta. A igreja precisa viver em amor e expressar o amor para outra pessoa. E amor é a atitude mais importante de um cristão.
Você pode fazer qualquer coisa, é o que nós vamos fazer, que fala aqui, mas sem amor, nada tem sentido. Amor é uma palavra tão pequena, né? Mas que ela fala tanto, né? Ela exige tanto e ela tem tanto significado. No dicionário, se você colocar lá no Google lá e digitar amor dicionário, vai aparecer vários dicionários, né? O Aurélio, o Michaelis, os léxicos. E quando você procura a palavra amor, ou você procura o significado dela no Google, tem mais de 15 tópicos falando sobre amor, definindo amor. Amor é isso, amor também pode ser isso, amor vai embora. Explicando, definindo o que quer dizer amor. Mas o dicionário não fala sobre a principal definição de amor. A Bíblia fala qual é a principal definição de amor. 1 João 4,16 fala assim: Deus é amor. Essa é a principal definição de amor. Deus é amor. Deus é a fonte de amor. Deus é essencialmente amoroso em seu caráter. Ele é essencialmente amoroso em seu caráter, em suas obras, em suas palavras. Deus é um Deus de amor, como a gente falou na música. Deus de amor. Ele é essencialmente, Ele é o próprio amor. Então essa nova série vai ajudar a gente a junto olharmos e colocarmos o amor em prática. Ela vai nos ajudar a colocar o amor como nossa prioridade. Nós temos várias prioridades no nosso dia a dia, mas aqui é para nós podermos lembrar que o amor é prioridade. 1 Coríntios 14, 1 fala assim, na NVI, fala assim: sigam o caminho do amor. Na nova versão de hoje fala assim: portanto, esforcem-se para ter amor. A outra versão fala assim: que o amor seja o maior alvo. Que seja o maior alvo de vocês, que seja o amor. E é engraçado que a gente vê, né, que isso é Coríntios 14, né, 1 Coríntios 16 fala assim: e que tudo que vocês fizerem seja feito com amor. 1 Coríntios sempre fala muito de amor. E é engraçado que ele fala, né, no capítulo 14, no capítulo 16, sobre amor. Só que Paulo escreve um capítulo somente falando sobre amor, que é o 1 Coríntios 13. E mesmo depois dele ter escrito aquele capítulo inteiro sobre amor, é como se ele estivesse falando assim: eu já falei um monte sobre amor. Eu falei um monte sobre amor para vocês. Mas ainda não se esqueçam, amar é importante. Jesus também fala sobre amor. Jesus viveu o amor. Jesus é o amor. Ele é o exemplo de como se deve amar. Marcos 12, de 30 a 31, fala assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. E o segundo mandamento é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que esses. Eu devo colocar o meu foco, a minha força, o meu pensamento e a minha alma em amar. A gente tem alguns fundamentos do amor cristão. E o primeiro que eu quero trazer aqui é: nós amamos porque Deus nos ama. 1 João 4, 7 a 8 fala assim: o amor vem de Deus, pois Deus é amor. João 4, 19, 1 João 4, 19 fala assim: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. 1 João 4,16 fala: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nós amamos como forma de agradecimento, como relacionamento pelo que Deus fez e faz em nossas vidas. Nós amamos porque Deus tem mostrado o amor a nós. O amor dele em forma de cuidado que ele tem prestado a nós. Você consegue entender isso? O Criador de tudo fez o universo, fez todos os planetas, todas as estrelas,
Ele formou a terra, formou o ar, formou a água, formou todos os animais. Ele tem todo o poder, ele é infinito, ele sabe de tudo. E esse Deus foi o Deus que fortaleceu cada célula sua. Cada célula que você tem foi Deus que fez, do jeito que Ele quis. Ele formou tudo isso com amor. Ele te formou no ventre da sua mãe com amor. E ao ver como Ele ama, como Ele nos ama, como Jesus nos amou também, nós vamos aprendendo a fazer igual. Então, nós amamos porque Ele nos ama. Nós vendo o amor que nós temos. Você sabe, você consegue afirmar, Deus me ama? Consegue fazer essa afirmação? Consegue. Assim, eu sei que Deus me ama. Apesar de todas as coisas que eu já passei, apesar de todas as coisas que eu estou passando, mesmo assim, Deus me ama. Você consegue se sentir amado? Existem muitas pessoas que não conseguem se sentir amadas. Mas por Deus, você pode ter certeza. Das pessoas, às vezes a gente pode desconfiar. Né? Das pessoas, será que essa pessoa diz que me ama, mas será que me ama mesmo? Mas Deus, nós podemos ter certeza que Ele nos ama. E pela certeza que nós temos que Ele nos ama, nós precisamos amar também. Nós amamos porque Ele me amou primeiro. O segundo item também que eu posso trazer é o amor é uma escolha, um compromisso. Né? O Deuteronômio 30:20 fala assim: ame o Senhor nosso Deus, obedeça ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra, que o Senhor Deus jurou que daria ao nosso dos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Eu devo escolher amar. Amar é uma escolha. Né? Eu devo afirmar um compromisso que eu vou amar. Talvez esse mês seja uma coisa legal de você fazer, que o pastor Juvenil gosta sempre de falar. Sabe? Você pegar um papel e escrever: Deus me ama. E deixar aonde você mais olha, o lugar que você mais passa, lá na sua porta, lá na sua geladeira, e colocar: Deus me ama. E sim, Ele te ama. E firmar. E porque Ele nos amou, nós precisamos escolher amar também. Né? O nosso compromisso, nós precisamos firmar um compromisso. Um compromisso. Nós temos vários compromissos. Né? Normalmente as pessoas marcam esse compromisso e falam assim: eu não posso desmarcar isso. Eu não posso faltar esse compromisso. Compromisso de trabalho, compromisso de qualquer coisa. Nós precisamos firmar esse compromisso também com Deus. Eu vou amar como Deus me amou. É uma escolha. E esse papel, você vendo, você pode colocar: Deus me ama e por isso eu também vou amar. Você quer se colocar aí? João 4,19. Escreva nesse papel que você vai colocar. 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu vou amar porque sei que Deus me ama. E eu firmo esse compromisso. Terceiro item é: o amor é uma decisão e não um sentimento. 1 João 13:18 fala assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Sabe por que amar é uma decisão? Porque sentimento é passageiro. Nenhuma pessoa é feliz para sempre. Né? A gente às vezes vê a pessoa feliz e ela conversa com todo mundo, está risonha com todo mundo. Né? Mas às vezes você vê aquela pessoa mesmo, a mesma pessoa triste, braba, com raiva. Sentimento é passageiro. Não tem como a gente fala: quando eu me sentir feliz eu vou amar as pessoas, mas quando eu não me sentir eu não vou. Não é assim que funciona. Amar não é sentimento, é uma decisão. Eu decido amar. Porque se eu for esperar o momento de eu ficar legal para amar as pessoas, talvez esse momento nunca chegue. O meu amor pelas pessoas não vai depender do meu humor.
e nem do amor delas por mim. Eu preciso amar, porque Deus me amou. Eu preciso firmar essa decisão. Eu decido amar, mesmo com os defeitos das pessoas. A diferença de paixão e amor, dá para a gente diferenciar. Paixão, a gente gosta daquela pessoa, e a gente às vezes nem nota os defeitos. Não, ele não tem nenhum defeito. Olha só, não tem nenhum defeito. Como é lindo, maravilhoso, não sei o que lá. E você começa a elogiar. Mas a pessoa tem um monte de defeito. Mas você está apaixonado, você não percebe. Amor, você olha para a pessoa, apesar dos defeitos dela, porque você também tem, você não tem defeitos? Nós também temos os nossos defeitos. A gente só troca de defeito. Eu tenho os meus defeitos e a pessoa tem os outros. Algumas pessoas têm os mesmos. Mas apesar dos defeitos daquela pessoa, dos pecados dela, eu vou amá-la. Não, o meu amor pela pessoa não se mede pelo amor que ela tem por mim. Amor também é uma habilidade, é intencional. 1 Timóteo 4,15 fala assim: seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Habilidade a gente treina para melhorar. Sabe, como que a gente faz isso? Às vezes a gente tem uma pessoa que às vezes aquela pedra no sapato da gente. Não tem? A gente tem aquela pedra no sapato. Mas a gente precisa praticar esse amor com ela. Sabe, agora eu estou tentando tocar violão. Estou tentando. Eu sei 4 notas já no violão. Tem uma música já que eu já consigo tocar, a Gabi está me ensinando. Mas a Simone que me ensinou a tocar. Às vezes a Melissa, quando está meio engrenando o carro, eu gosto de falar, quando ela está engrenando o carro, eu começo a tocar, né? Não sai nada de bom lá. Mas ela começa a ficar um pouquinho mais calma. Mas eu sei 4 notas. Eu sei o Ré, viu? O Mi, o Lá, e qual que é o outro? O Sol. 4, já sei. E eu sei tocar uma música, nem lembro o nome da música. Mas, e quando eu estou tocando, como é difícil trocar de dedo. É muito difícil pegar o ritmo, tudo. É muito difícil. Mas enquanto eu mais treinar isso, mais eu vou conseguir. Daí eu já vejo assim as pessoas tocando aqui, o Levi com a mão assim deslizando, aquilo parece que nem está tocando, assim, parece que, né, a Raíssa ali naquela bateria, meu Deus, como consegue fazer isso? Mas eles só conseguem porque eles treinaram. Não foi de primeira. Foi de primeira quando você pegou uma bateria, você tocava desse jeito, Raíssa? Levi, foi? Foi diante de muito treinamento. Amor é a mesma coisa. Quando eu decido amar essa pessoa, mesmo apesar de tudo que acontece, eu vou amar. É difícil, não é natural. O natural nosso é ser egocêntrico. Não é ligar para as outras pessoas, é esquecer das outras pessoas. Mas não é natural nosso. Mas nós precisamos ter essa prática do amor ao próximo, do cuidado ao próximo, apesar das diferenças. E o amor também é um hábito. Continuem, Lucas 6,32 fala assim: continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Que mérito vocês terão se amarem somente os que amam. Eu errei aqui, perdão. Hebreus 13:1 fala assim: continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Lucas 6,32 fala assim: que mérito vocês terão se vocês amarem somente os que te amam? Até as pessoas más amam aqueles que amam a elas. Eu começo a me habituar a servir a pessoa. Servir é a maior demonstração de amor. Amor é cuidado. Existe o dom de servir, né, que parece que é natural para algumas pessoas. Está acontecendo alguma coisa? Não, eu estou aqui, eu quero servir, quero ajudar, não sei o que lá. Mas para alguns isso não é natural. Para alguns, às vezes, eles acham que servir é se rebaixar para a pessoa. E mesmo que se você achar, nós precisamos. Jesus com os seus discípulos, hoje o pastor falou isso de manhã, ele se ajoelhou para lavar os pés. Isso foi o pastor, foi a pregação de ontem do pastor Nassif. Agora esqueci, desculpa. Mas assim, Jesus se ajoelhou
para lavar os pés dos seus discípulos, dos seus alunos. Imagine como era o pé daquelas pessoas naquela época. Não tinha tênis Nike, não tinha Adidas, não tinha sapato de salto alto. Imagine como era o pé daquelas pessoas. E ele se ajoelhou e lavou os pés como uma demonstração de serviço, de carinho e de amor. Para provarmos que nós amamos as pessoas, nós precisamos nos relacionar. E para crescer e a gente tornar ótimo em relacionamento, nós precisamos aprender como Jesus fez, precisamos praticar essas habilidades, como nós falamos, desenvolver esse hábito de amar, precisamos servir pessoas. E a gente precisa confiar em Deus para nos ajudar. Esse é o amor que eu preciso, que é o tema da mensagem. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Primeiro livro do... Você não sabe ainda, pega a Bíblia no meio, um pouquinho mais para frente, você vai achar. Fala assim: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o próximo como a ti mesmo. Nós tínhamos lido já. O segundo versículo que eu quero que você abra aí é 1 Coríntios 13, 14. 1 Coríntios 13, 14. Continua folheando aí. Passa Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e Coríntios. Eu consigo lembrar por causa da musiquinha, senão eu erro. Eu fui ouvindo a musiquinha. Mateus, Marcos, Lucas, João. E assim eu fui aprendendo. Eu vi quando eu comecei a igreja, eu comecei a frequentar a igreja, eu não sabia nada de Bíblia. E as pessoas cantavam essa musiquinha. Eu falei: caramba, que legal. Eu vou aprender essa musiquinha, porque daí eu sei me localizar. Mas ainda me perco ali na sequência dos profetas menores. Eu sempre me perco ali. Então lá, 1 Coríntios 13, 14, fala assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor que eu tenho, que eu preciso, não é sentimento. O amor que eu preciso é um mandamento. Então eu preciso fazer... Então o que eu preciso para fazer? Preciso fazer para viver esse amor. Para cumprir esse mandamento. Nós precisamos ter foco. A gente não tem tempo para fazer tudo na nossa vida, no nosso dia a dia. Você tem tempo para fazer tudo o que você queria? Acho que não, né? Você não tem tempo para fazer tudo o que você queria. Eu também queria fazer um monte de coisa, mas não tenho tempo. Mas como que a gente organiza a nossa vida? Por prioridades, Então você organiza seu dia através das suas prioridades. O que eu primeiro tenho que fazer? O que é menos importante? Ou pelo menos era assim que você deveria organizar. Quem sou eu para falar da sua vida? Mas normalmente é assim que se faz. E daí nessas coisas principais eu mantenho o meu foco. O que é supérfluo, eu deixo para depois se sobrar algum tempo. E se sobra tempo, eu vou lá e faço. E servir a Deus e buscar amar as pessoas, honrar a Cristo, precisa se tornar nossa prioridade. Precisa fazer parte da nossa agenda. Você precisa achar esse tempo. Mas eu preciso colocar... nesse momento eu vou amar as pessoas? Não. Mas enquanto você está trabalhando, enquanto você está estudando, enquanto você está indo, você pratica o amor. Você ama as pessoas, você serve as pessoas. Você vai ter tempo para fazer o que foi chamado para Deus fazer. Deus te chamou para fazer alguma coisa. E você precisa procurar ter a sua prioridade, isso que Deus te chamou. A maioria das pessoas desperdiçam suas vidas, ou elas dão importância por coisas secundárias. Tinha um jogo de celular chamado Clash of Clans. Eu teve uma época que eu viciei nesse jogo. Faz uns 3 anos, mais ou menos. Eu jogava ele no trabalho. Sobrava um tempo, eu estava jogando aquele jogo.
Mas eu estava muito viciado naquele jogo. Assim, e até que um dia que chegou assim, eu falei, cara, não dá. Eu estou muito viciado. Eu peguei, excluí o jogo e passei a minha conta para outra pessoa. Mas aí ele soube se controlar. Tanto que ele perdeu a conta. Mas eu estava gastando muito do meu tempo em coisas nem secundárias. Coisas últimas. Gastando meu tempo com o jogo. Não que a gente não pode se divertir, mas isso não pode tomar a maior parte do nosso tempo. A não ser que seja trabalho. Né? Hoje em dia tem várias pessoas que... Né? Mas isso é outra conversa. A gente precisa se concentrar naquilo que importa. Vença a tentação de gastar energia com coisas irrelevantes. Né? E as coisas irrelevantes vão tirando o nosso tempo para as coisas que são relevantes. Então, vou trazer 3 verdades também sobre o amor. Né? Essas coisas não são novidade, né, que eu vou trazer aqui. Né? Mas são coisas que vão reforçar no nosso coração. Tem uma história de que o pastor fez uma pregação, ele pregou no domingo de manhã, uma pregação. No domingo de noite, ele pregou a mesma pregação. Na quarta-feira, a mesma pregação. No domingo de manhã, a mesma pregação. Daí chegaram, mas pastor, o senhor está fazendo a mesma pregação. Por que o senhor está pregando a mesma coisa? Daí o pastor falou, é porque vocês ainda não mudaram. Então, reforçar nunca é demais. Por que Deus colocou no coração do pastor Juvenil falar sobre amor? Talvez porque Deus queira que nós amemos mais. Vai ser um mês inteiro falando sobre amor. Eu acredito que Deus quer reforçar esse sentimento em nós, essa habilidade que nós falamos, nós precisamos reforçar. E a melhor maneira de viver é amar. A gente precisa fazer a nossa prioridade, nosso objetivo principal, o nosso propósito de vida. Né? O 1 Coríntios 13 fala, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se eu não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo e como o barulho de um sino. Poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé, que até poderia tirar montanhas do seu lugar. Mas se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu posso ser o melhor profissional da minha área, eu posso ser o melhor aluno da minha faculdade, eu posso ser o melhor aluno do meu colégio, do meu curso, eu posso ser o melhor pregador, eu posso ser o melhor... Qualquer coisa que você for pensar aí. Eu posso ser melhor na minha área. Mas se eu não investir amor nisso que eu faço, não tem nenhuma função. Ah, mas então eu vou trabalhar com muito amor. Não. No meu trabalho, eu vou viver em amor. Vou amar as pessoas ao meu lado. O meu trabalho, o meu local de estudo, deve se tornar o local onde se torne uma agência de Deus. Onde além de trabalhar, eu vou investir meu tempo para me relacionar com pessoas. Aquele lugar vai se tornar um lugar onde as pessoas celebram a Cristo. Eu, como parte da igreja de Cristo, faço daquele lugar um lugar de adoração a Deus. Às vezes sou só eu, mas as pessoas vendo o que eu faço, elas vão começar a notar. Elas podem não mudar, mas elas vão saber que você é diferente. O amor também valida a minha fé. 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. O Spurgeon, um grande escritor conhecido, ele fala assim, a santidade é o lado visível da salvação. Uma vida de amor incondicional é também o lado visível da salvação. Não adianta eu me rasgar em oração, em louvor a Deus, sozinho, a hora que eu estou com Deus, não adianta. Se eu não demonstrar esse amor para o próximo. Se eu colocar esse amor em ação. Eu posso.
As pessoas vão, olha, como ele canta, como ele prega, como ele, nossa, eu vejo ele orando, como ele ora a Deus. Mas se não coloca essa canção, essa pregação, essa oração em ação com o outro, no serviço, no amor, no cuidado, é a mesma coisa que nada. Se eu não ligo para as pessoas que estão à minha volta, se eu sou cristão e não ligo para as pessoas que estão à minha volta, eu não sei realmente se eu sou um cristão. Também falei ontem sobre o médico, né? É como se fosse um médico que não quer abrir um corpo para poder fazer uma operação ou cuidar. Não tem, não bate. É complemento, entendeu? Não tem como. O amor cobre o amor é a marca de um verdadeiro cristão. Demonstrar amor, cuidado. O amor cobre muitos pecados também. O 1 Pedro 4,8 fala assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Deus nos perdoa, porque Ele ama. Você pode até falar assim, Robson, mas eu fiz muita coisa errada. Fiz muita coisa. Você não consegue imaginar, cara. Eu acho que Deus não me perdoa por tudo isso que eu fiz. E agora, o que eu faço? Você é amado do mesmo jeito. Deus não ama os seus atos, mas Ele te ama assim. E Ele quer que você se arrependa. Entregue a vida a Ele e Ele vai te perdoar. Seja lá o que for. Não interessa o que seja. Tem uma ilustração bem legal que está no esboço, falando do rei Davi, né? A Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Daí você vê que ele mentiu, ele assassinou, ele adulterou, ele fez várias coisas. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia ainda conta que Davi se arrependeu de tudo. Tem salmos lindos ele falando sobre o arrependimento dele. Ele se arrependeu de todo o coração. E Deus perdoou. Deus olhou para o coração dele, porque é o único que consegue, ele é o único que consegue ver o verdadeiro arrependimento da pessoa, e ele perdoou Davi. Ele está mais interessado no seu coração. No que você faz com isso? Deus perdoa pessoas imperfeitas com um coração... Tá? Tudo bem? Ele está... Deus usa pessoas imperfeitas com coração amorosos. Se você que se colocar à disposição de Deus, se você quiser servir a Deus, Ele vai te usar, não importa. Se você é imperfeito, não tem problema. Ele vai te usar. Você precisa se colocar à disposição. O amor de Jesus na cruz por você foi o que paga pelos pecados daquele que se arrepende. Não sou eu, eu sou bonzinho, eu cuido das pessoas, eu falo bem, eu amo não é isso. O que faz você ser perdoado por Deus foi o que Jesus fez na cruz, e você confessar aquilo como realmente aquilo que aconteceu. Eu confesso Jesus, eu reconheço o que Ele fez por mim, eu confesso Ele como meu único Senhor e Salvador, e me arrependo de tudo que eu fiz. Colossenses 2,14 fala assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, e Ele removeu pregando-a na cruz. Deus só nos perdoa porque Cristo já pagou pelo meu pecado. O amor de Deus dá o poder também de perdoar aos outros sem reserva. Porque você também foi perdoado sem reserva. É difícil, né? Perdoar as pessoas. Eu passei por o pastor Juvenil sabe, esses dias eu estava com algum problema com uma pessoa, e eu tive a oportunidade de estar com ela, nós conversamos. Ela pediu perdão, e
Antes de me converter, eu sempre tive muito problema com isso. Eu era muito rancoroso, sabe? Mas foi Deus que foi mudando nisso. E nós tivemos, foi semana passada, nós estivemos juntos. E nós conseguimos conversar. Ele pediu perdão, eu também perdoei, também falei sobre... Nós conversamos. Mas como é difícil perdoar. Não é natural. O nosso natural é se vingar. É se vingar, gente. Tem um vídeo que a gente passou de uma mulher, o cara assassinou o filho dela, e ela chega assim para ele, tem um vídeo na internet, mãe perdoa criminoso, alguma coisa assim. Ela com a mão no rosto dele falando assim, eu te perdoo pelo que você fez pelo meu filho. Eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você fez pelo meu filho. Eu oro para que Deus cuide do seu coração. Eu oro para que Deus mova o seu coração. Eu oro para que Deus transforme o seu coração, para que você conheça a Deus como eu conheço. Ela falou isso para o assassino do filho dela. Como nós não vamos perdoar se nós somos perdoados? Uma das provas de amor é perdão. Tanto pedir perdão como liberar perdão. Se Deus perdoa, como que eu não vou perdoar uma pessoa? Ela fez algo para mim, não sei o que pode ser. Ela fez algo para mim, como que eu não vou perdoar essa pessoa? Se eu sei que através de Cristo, Deus me perdoa para a vida eterna. Através de Jesus. Como que eu não vou perdoar uma pessoa se eu sei que Deus me perdoa para a vida eterna? O amor liberta. Quando nós perdoamos, porque nós queremos colocar o amor em prática, nos liberta da culpa, nos liberta da tristeza, nos liberta dos rancores. Ele liberta as pessoas de remorso, de ressentimento, de hábitos e problemas. Eu gosto de outra coisa que o pastor Juvenil fala, que é assim, né? Quando você não perdoa a pessoa, você está rancorosa com ele, você vai almoçar com ela, você vai dormir com ela, você vai sair com ela, porque toda hora ela passa na sua mente. E quando você perdoa, você é libertado disso. 1 Coríntios 13 fala assim, fala sobre do amor que eu preciso. O amor que eu preciso é saber esperar. O amor é paciente, versículo 4. Coríntios 13, 4. Ter paciência. Como é difícil ter paciência com algumas pessoas. É ou não é? Tem algumas pessoas que a gente releva, mas é difícil. É humano isso. O amor é bom. Versículo 4 ainda. Amor nunca é egoísta. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses. O amor é... Se eu tenho um relacionamento com uma pessoa, tem muitas pessoas que falam assim, não, você não pode conversar com outra pessoa. Relacionamento de amizade. Eu já ouvi histórias de amigos que deixaram de ser amigos porque um deles falava assim, não, eu quero que você seja somente meu amigo, eu não quero que você seja amigo de outras pessoas. O amor não é egoísta. O amor nunca fica ressentido, não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor perdoa. O amor é verdadeiro e honesto. Ele não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Às vezes acontece alguma coisa com alguma pessoa, bem feito. Bem feito? Como assim? Bem feito? Não é assim. É misericórdia. Misericórdia. Amor pelos inimigos, ame seus inimigos. O amor é cheio de fé, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor tudo suporta. Nós precisamos dar apoio, seu ombro, o ouvido amigo, nós precisamos ajudar as pessoas com recurso e sustento. E por que a gente precisa amar, já partindo por final da mensagem? Por que a gente precisa amar? Porque é a única coisa que vai ficar. Né? Você pode ter os seus troféus, suas glórias. Né? No exército, normalmente, tem aquelas insígnias, os troféus de um esporte,
né, os cargos de uma empresa, mas isso tudo vai para lixeira um dia. Tem um canal que eu sigo e o cara fala assim, ele é catador de lixo. E ele fala que um dia ele chegou numa casa, uma mulher falou assim, ó, eu preciso da sua ajuda. Dele, por quê? Ela falou assim, meu marido morreu. Meu marido morreu e ele fazia coleção de um monte de coisa. Está tudo jogado lá na garagem e eu não sei mais o que fazer com aquilo. Então eu quero que você vá lá, pegue, eu não sei o que é. Eu quero que você pegue e leve embora. Só preciso da minha garagem vazia. Ele falando. E tá, ele foi lá e pegou. E lá ele achou coleção de moeda. Ele achou coleção de dinheiro. Daí ele fala assim, nossa, eu ganhei muito dinheiro com aquilo lá. Porque é isso que um dia vai acontecer com as coisas que nós temos. Elas vão ser dadas para as outras pessoas, vão ser perdidas, vão acabar. Então tudo aquilo que nós montamos nessa vida, que é de títulos, de glória, não fica. O amor fica para sempre. A vida não é sobre realizações, é sobre relacionamentos. A melhor expressão de amor é tempo. A gente precisa doar nosso tempo para as pessoas. Às vezes a gente vai conversar com as pessoas. Ah, eu preciso conversar com você. Beleza, mas eu tenho tempo. O amor se sacrifica. E partindo para a conclusão, o amor é um legado, ele vai permanecer para sempre. É a única coisa que vai durar. Coríntios 13 fala assim, permanece agora esses três, fé, esperança e amor. O maior deles, porém, é o amor. É a única coisa que vai durar eternamente, é o amor. Porque lá no céu a gente não vai precisar de fé, porque a gente vai estar olhando para Deus. E a fé é acreditar naquilo que não se vê e naquilo que ainda não aconteceu. E esperança. Não, a gente não vai precisar ter esperança no céu, porque a nossa esperança já vai estar junto com a gente. E lá no céu nós teremos somente uma coisa, o amor. É isso que vai ficar para sempre. Sendo assim, a gente lembra, toda a ação de amorosa vai ecoar para sempre. Vai soar como exemplo. Se você deixar o legado de amor, esse amor vai durar para sempre. O melhor uso da sua vida é amar. A melhor expressão do amor é tempo e o melhor momento de amar é agora. Você tem alguma pessoa que você precisa amar mais? Tem alguma pessoa que você precisa demonstrar amor hoje? Tem alguma pessoa que talvez você esteja com alguma diferença? Agora é a hora. Hoje é a hora de demonstrar amor por essa pessoa. Mandando um texto bíblico, mandando uma mensagem, conversando, pedindo perdão, perdoando. Você não sabe quanto tempo você ainda tem nessa terra. Agora é a oportunidade de fazer isso. As pessoas morrem, circunstâncias mudam, as crianças crescem, às vezes a gente não vê criança crescendo, não dá amor para elas. Mas o amor ficará para sempre. Ame, demonstre amor, cuide. Nosso Deus é amor. Então nós precisamos praticar o amor. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pelo amor que o Senhor demonstra por nós, Senhor. No cuidado das nossas vidas. E obrigado pelo amor que o Senhor demonstrou a nós, através do seu Filho lá naquela cruz, Senhor. Não tem amor maior que esse. Que cada vez que nós esquecermos que precisamos amar, que nós possamos olhar para a cruz, que foi lá onde o seu Filho demonstrou o amor por nós. Nós precisamos também carregar a nossa cruz, através da demonstração do amor, amando o próximo, amando aquele que não faz muito bem para a gente. Mas nós só vamos conseguir fazer isso, Senhor, através do seu amor, através da sua força e através do seu Santo Espírito. Então que o seu Santo Espírito, Senhor, que habita dentro de nós, possa nos mostrar, nos incomodar com aquilo que nós temos feito de errado e possa nos orientar a fazer da maneira certa, amando, cuidando e servindo as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém.